Olá, queria falar um pouco nesse vídeo sobre A Fábrica Americana, um filme maravilhoso, um documentário que está concorrendo ao Oscar, que eu vi recentemente. Até descobri depois que foi a produtora do Obama que fez, dele com a mulher, a Michelle, depois assistindo Netflix, depois do filme tem um comentáriozinho de 10 minutos para quem quiser assistir, em que o Obama conta um pouco a história de como de que ele achou legal no filme, né? Enfim, ele que achou os diretores e aquele enredo e a história é muito legal, né? A Fábrica Americana. O que é legal nesse documentário? É uma história quase que surreal, né? Porque é uma história, é um documentário, portanto, uma história verídica, né? De uma fábrica que foi vendida por americanos, as antigas instalações da GM numa cidadezinha de Ohio que chama, acho que é Dayton, se não me falha a memória, que eram antigas instalações da GM, que foi vendida, foi comprada por chineses, por uma empresa chamada Fuyao, para fazer vidro de carro, vidro automotivo, né? E a história é fantástica, porque ela conta um pouco da história dos Estados Unidos e um pouco da história da globalização e da história da própria China, né? Então, era uma fábrica importante ali da cidade, gerava a maioria dos empregos da cidade. A GM empregava 10 mil pessoas nessa fábrica, né? Só que a fábrica foi fechada, a GM quase quebrou na crise de 2008, talvez vocês se lembrem disso, né? Inclusive o governo do Obama ajudou a salvar não só a GM como a Ford, que tiveram grandes dificuldades quando estourou a crise, né? E além disso, ela já vinha perdendo espaço no mercado mundial, principalmente para as asiáticas, né? Para as antigas asiáticas, especialmente Toyota, e para as novas, né? Especialmente Hyundai da Coreia, né? Então, o filme tem muitas mensagens e muitas questões, né? Uma delas é essa da GM que foi obrigada a fechar a fábrica lá nessa cidade e desempregou um monte de gente. E 5 anos depois veio uma fábrica chinesa, bem mais low-tech, que fazia vidros, né? Que é essa Fuyao, e começou a produzir vidros ali a partir daquelas instalações que foram compradas na cidade. E eles trouxeram mais de 200 trabalhadores chineses, né? Então, o filme todo ele se passa em torno do conflito, e aqui é spoiler, tá? Vou contar todo o filme. Então, se você não assistiu ainda, já fique sabendo que eu vou tirar toda a graça do filme, porque eu vou contar a história, né? Mas o filme inteiro se passa em torno da luta dos funcionários americanos tentando se proteger dos chineses, que são capitalistas vorazes, né? Então é muito engraçado, porque durante o filme todo, a grande luta dos funcionários americanos é tentar se sindicalizar, né? Tem todo um movimento para tentar fazer com que a fábrica e muitos dos funcionários votem a favor da sindicalização para eles conseguirem se proteger dos chineses. E os chineses chegam lá, e aí tem o CEO, o chairman, que eles chamam, né, da empresa chinesa, que aliás é gigante, né? Essa é a primeira fábrica que ela abre nos Estados Unidos, mas ela já tem inúmeras fábricas na China e acho que até mesmo em outros lugares do mundo para produzir esses vidros automotivos. Ela é grande fornecedora de vidros, né? Vidro da frente, da lateral, vidro do carro, né? Ela é grande fornecedora das próprias empresas americanas, como GM, Ford, das asiáticas, né, da Hyundai e assim por diante. Então, os trabalhadores americanos eles ficam tentando se proteger da agressividade dos capitalistas chineses, né? Porque o CEO, o chairman, ele chega lá e ele é muito claro, ele fala: ó, não quero sindicato. Não quero sindicato aqui protegendo o trabalhador americano, porque tem que trabalhar 12 horas por dia, só pode folgar uma vez por semana. E sindicato, você sabe como é. O sindicato tira a produtividade, não deixa o cara trabalhar e é moleza, né? E aí lá na China, e é legal do documentário porque eles vão para a China também, né? Lá na China, o sindicato é praticamente dono da fábrica chinesa, né? Eles têm papel importante no conselho, não só o sindicato lá dos chineses, né? Na China, agora não me lembro qual é a cidade que é a base deles. Ah, e o Partido Comunista também tem pessoas no conselho e influentes que apitam também e que têm participação na empresa, né? Então, é uma empresa chinesa que tem como donos, além de pessoas privadas, pessoas físicas, o sindicato chinês, o Partido Comunista Chinês, e eles vão para os Estados Unidos, entre aspas, explorar os trabalhadores americanos, que por sua vez tentam se sindicalizar para se proteger dessa agressividade dos chineses, né? Então essa história por si só já é uma loucura, porque é tudo ao contrário, né? Quando você assiste o filme, você fala: meu, o que está acontecendo com o mundo, né? E de novo, lembrando que é
uma história verídica, né? É um documentário sobre e aliás o Obama, quando ele comenta, né, é bem legal, porque ele fala, olha, esse documentário não tem editorial, a gente simplesmente filmou e mostrou o que vem acontecendo nessa cidade, com a história dessa fábrica e com todas as contradições que isso traz à tona, né? Porque é tudo muito contraditório, né? A coisa dos americanos que estão insatisfeitos, os chineses que são super trabalhadores, né? Super ali alinhados, né? Trabalhando com afinco e com essa noção de que eles precisam ser produtivos e que eles estão defendendo inclusive a pátria deles, né? É engraçado porque para o chinês a empresa se confunde com a família e se confunde com a pátria, né? Então no filme fica muito claro, né? Ele está ali, tem vários chineses que estão há 1, 2 anos sem ver a família, que ficaram lá na China, e eles estão trabalhando com essa consciência de que eles trabalham pela empresa, trabalham pela pátria, trabalham pelo país e trabalham por sua família, né? E aí quando chega nos Estados Unidos, o americano tem uma cabeça completamente contrária, né? Ele quer trabalhar o mínimo possível nesse especificamente lá nessa fábrica, né? E é legal o contraste também, né? Porque é aquela classe média americana decadente, né? Então tá todo mundo obeso, todo mundo puto. Tem uma mulher que mora no porão da casa da irmã. Aí tem outro cara que não conseguiu emprego desde que a fábrica da GM fechou. Então você vê que os caras estão tudo meio gordão, meio largado, assim. Quando eles vão... e esses, inclusive, são os diretores, né? Que os chineses contratam inicialmente. E quando eles vão para a China fazer a reunião lá com todo o grupo, né, da Fuyao, o contraste é ridículo, porque você tem os chineses jovens, né, todos arrumadinhos, de gravata, todos determinados, e os americanos lá tudo largado, de camiseta, camisa polo, tudo aberto, assim, uma coisa assim deplorável, né? Então esse filme, esse documentário também mostra essa coisa da decadência da classe média americana. Tem um livro maravilhoso de um historiador, não me lembro o nome agora, que é The Vanishing Middle Class in America, que ele explica bem essa... o Lance Taylor também, que é um professor, um dos mais brilhantes que eu já tive algumas aulas com ele, é professor da New School, foi professor no MIT, ele tem feito trabalhos muito legais sobre a desindustrialização americana. Depois eu vou deixar aqui um post de blog com a referência desses livros e desses textos, né? Então, o filme ele retrata muito bem essa classe média americana decadente que perdeu os bons empregos industriais, né? Não empregos maravilhosos, super high-tech, como o Vale do Silício, Nova Inglaterra, né? Mas especialmente os empregos medium tech e low tech, né? Que era o que tinha no meio oeste, né? Que são chamados rednecks ou do Rusty Belt, né? Que era a indústria automotiva de Flint, Detroit, né? Que foi aniquilada pelos asiáticos, basicamente, né? Ela foi transferida ali do meio oeste americano para a Ásia. Eu brinco que Detroit foi parar em Ulsan. Ulsan é a grande metrópole produtiva de navios, né, de carros da Coreia do Sul, né, que é uma potência produtiva tecnológica e industrial. Então, o filme tem esse aspecto muito interessante da classe média decadente, né, que perdeu os empregos, que está desempregada, que tem salário baixo, que está obesa e que votou no Trump, né? Inclusive o filme ajuda a entender muito bem o voto do Trump, né? E o próprio Brexit, né? O Brexit também é um fenômeno muito parecido, né? Que a classe média britânica foi achatada, ficou revoltada e agora quer sair da União Europeia. Nos Estados Unidos esses trabalhadores ficaram revoltados e agora votaram no Trump e provavelmente vão votar de novo, né? Então o filme mostra esse lado também da classe média americana decadente, né? Quando a gente olha o salário que eles ganham, isso também é uma coisa muito interessante do filme. Na GM eles ganhavam $28 por hora, né? Esse era o salário de entrada na fábrica da GM, lá no mesmo lugar em Dayton, em Ohio, né? E os chineses pagam $14, né? Eles começam pagando $12 por hora, o salário de entrada, e depois, ao longo do filme, né, dos anos, é uma fábrica que ficou operando com prejuízo durante 3 anos. Quando o filme termina, que é em 2018, finalmente ela entra no azul e começa a dar lucro. Mas os chineses estão ali meio que massacrando, né, fazendo de tudo, cortando o custo. Eles mandam embora todos os trabalhadores que estavam tentando mobilizar a fábrica para ela votar pela sindicalização, porque lá nos Estados Unidos tem essa coisa que os trabalhadores precisam votar, né? Se a maioria votar por sindicalização, eles têm o sindicato, senão eles ficam sem sindicato, né? Então, os chineses vão mandando embora todo mundo que estava se mobilizando a favor da sindicalização, né? E o salário que os chineses pagam é de $14 a hora, que é muito mais baixo do que os $28 a hora que esses mesmos trabalhadores ganhavam na fábrica da GM, né? Porque a fábrica chinesa produz coisas de menor valor agregado, ela é mais low-tech, né? Ela faz
vidros automotivos e não o carro, né, como era uma GM. E portanto ela tem menos possibilidade, e os chineses são muito duros ali, muito rígidos na coisa da busca do lucro. E aí é legal porque no documentário tem várias entrevistas com esses trabalhadores, né, com essa classe média decadente, e é triste de ver até, né, porque você vê lá, tem uma mãe que fala, putz, eu trabalhava na GM, ganhava um salário de US$ 28 a hora, podia comprar um tênis novo pro meu filho, podia fazer alguma viagem, tinha uma vida minimamente digna e decente. Agora eu não consigo nem comprar um tênis pro meu filho. Com US$ 14 a hora que eu ganho, eu não consigo fazer praticamente nada. É um salário praticamente de subsistência, né? Então, as entrevistas ao longo, né, eles vão mostrando como os chineses viviam na China, como eles vivem ali nos Estados Unidos, como os americanos viviam antes e como eles vivem agora, né? Especificamente os que trabalham nessa fábrica, né? É duro, tem muito acidente de trabalho, é um trabalho duro, né? E eles mostram também como a tecnologia americana está completamente obsoleta, né? Os engenheiros americanos não entendiam praticamente nada e os chineses explicando para eles, né, como operar as máquinas, como usar aquelas técnicas, né? Então é um filme incrível. A Fábrica Americana deve ganhar o Oscar de melhor documentário. Baita filme, baita filme. Dá para assistir duas vezes tranquilamente. Ele é um documentário econômico, na verdade, né? Na verdade, ele é uma análise incrível um pequeno microcosmo, né? Uma amostra do que está acontecendo com os Estados Unidos e com as voltas da globalização, né? Isso que eu achei mais legal, porque vejam como é o mundo, né? Os asiáticos meio que desbancaram os americanos, né, na indústria mundial, especialmente na automotiva, né? Eles estão automobilística, eles estão ganhando muito espaço, né? As montadoras asiáticas com destaque para Toyota e Hyundai, né? É, botaram ali em corda na GM. Aí a GM não quebrou, mas ela se enxugou muito, fechou fábricas, aí fechou essa, aí veio um chinês lá, né, da China em ascensão, com fábricas e uma empresa que faz vidros, e se instalou nos Estados Unidos, comprou as instalações que eram da GM, começou a produzir vidros a partir do território americano, né, que foi a primeira tentativa dessa empresa. Eles tinham mais ou menos 200, 300 funcionários japoneses, japoneses não, chineses, e 1.200, 1.300 americanos, né? Então eles montaram uma fábrica ali, mais low-tech, pagando salários bem menores, né? E contribuíram para, entre aspas, detonar a classe média americana, né? Então os asiáticos desbancaram uma empresa high-tech, né? Que é a GM, tiraram espaço, né? Fizeram ela encolher e depois vieram com a low-tech, medium-tech deles se instalar em próprio território americano, pagando salários muito mais baixos para aumentar a competitividade deles, chineses, tentando produzir nos Estados Unidos, né? Então, assistam o filme, é muito bom, A Fábrica Americana, que está no Netflix.